Na aula passada, conhecemos o petróleo, sua composição, seus modos de exploração e seu fracionamento. Então, hoje nós vimos que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos que nós podemos fazer exploração, tanto na plataforma continental, que seria na terra, ou na plataforma marítima, que seria no mar. Estudamos também a composição do gás natural. O gás natural é formado, então, basicamente pelo metano, que é o CH4. E vimos como se forma e como é usado o carvão mineral. Vimos que o carvão mineral é formado pela decomposição de grandes florestas da madeira, levou milhares de anos. E que do carvão nós podemos obter fertilizantes, gás de iluminação, podemos inclusive obter combustível. Uma boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês aí de casa? E com você, Chico, tá tudo ok? Tudo bem, Tânia. Então, Chico, nós vamos para mais uma aula muito importante, viu, Chico? E nessa aula nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos ramificados. O que é isso? Então veja só, Chico, só para o aluno poder entender, bem no início da nossa aula, Chico, nós vimos, né, você também viu, uma árvore chamada seringueira, que é uma árvore típica da região amazônica aqui no Brasil. Você sabe o que a gente pode tirar da seringueira, Chico? Eu sei, a gente pode tirar o látex, né? Joia, é exatamente isso. Nós podemos tirar o látex. E o látex é conhecido como borracha natural. E você sabia, Chico, que o látex é um hidrocarboneto ramificado? Não. Ah, então esse é o assunto da nossa aula de hoje e logo logo você vai então entender o nome da borracha natural e no que, na verdade, ela é utilizada e quem descobriu, tá bom? Mas isso é para depois. Vamos então ao primeiro conceito da nossa aula de hoje. Já que nós estamos falando em hidrocarbonetos ramificados, vamos só ajudar os nossos alunos lá que estão assistindo a nossa aula, Chico, a relembrar o que era um hidrocarboneto. Você lembra, Chico, o que era um hidrocarboneto? Eu lembro, quando a gente tem um composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio. Exatamente. Então são compostos que possuem apenas carbonos e hidrogênios. Então os hidrocarbonetos, por serem a função química mais importante, é que nós estamos assim nos estendendo um pouco mais. Porque o aluno entendendo bem o que são os hidrocarbonetos e como dar nome a eles, as outras funções ficam muito mais fáceis de se entender. Então, para o aluno de casa entender, quando nós dávamos nome aos hidrocarbonetos, nós tínhamos a raiz, lembra-se, Chico, que era a quantidade de átomos de carbono. Então, vamos lembrar lá para os nossos alunos. MET, quando tinha um carbono, ET 2, PROP 3, BUT 4, PENT 5, EX 6, EPT 7, OCT 8, 9 NON e 10 DEC. Aí o meio da palavra variava conforme o tipo de ligação. Então, se fosse apenas simples ligação, como um alcano, o meio ficava AN. Se tivesse uma dupla ligação, o meio da palavra EN. E se tivesse tripla ligação, seria IN. E se tivesse duas duplas ligações, ficava DIEN.
e mais, então, a terminação. A terminação dos hidrocarbonetos sempre é a mesma, terminando com O. Então, vamos lembrar o aluno. Por exemplo, metano, met, porque é um elemento que tem apenas um átomo de carbono. An, porque as ligações são simples. E O, porque a terminação é de hidrocarboneto. Lembrou, Chico? Lembrei, você falou tudo aí. Isso. Só tem um detalhe, Chico, que eu quero que o aluno de casa pense bem e lembre. Que quando o composto tem dupla ligação, lembra, a gente tinha que fazer uma coisa na cadeia. O que será que era? Se lembra, Chico? Eu lembro, a gente tinha que numerar aonde que estava essa dupla ligação, Exato. partindo do ponto mais próximo da ponta, né? Exatamente. Então, a dupla ligação, ela tem que ser numerada, tem que aparecer a posição dela na cadeia, e essa numeração deve começar da ponta mais próxima da dupla ligação. Então, como a cadeia tem duas extremidades, você começa a numerar pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Beleza, hein, Chico? Então, se isso tudo está entendido, nós vamos então agora ver o que são os radicais. Porque os hidrocarbonetos, a gente já sabe dar nome. Agora nós vamos ver os hidrocarbonetos ramificados. Então, olha lá. Os radicais são átomos ou grupos de átomos neutros que têm, pelo menos, um elétron não compartilhado. Ou seja, eles possuem a valência livre. Então, olha lá, os radicais, eles podem ser representados genericamente por um R maiúsculo e um tracinho. E esse tracinho é a ligação covalente. Então, na verdade, um radical, Chico, e para os nossos alunos aí que estão nos assistindo, um radical é como se fosse um composto que perdeu um átomo, abrindo então uma ligação. Então, esse radical, ele fica com a sua valência ali exposta, pronta para receber qualquer átomo que queira chegar ali e se ligar àquele radical. Entendeu? Diga, Chico, não entendeu? Tânia, só quero entender direitinho. Então quer dizer que ele fica com uma pontinha livre, é como se fosse lá o metano, que a gente perde, por exemplo, um átomo de hidrogênio, e daí ele fica lá com uma pontinha livre para ligar em alguma outra coisa, é isso? Yes, Chico, é bem isso mesmo. Ele fica então com a valência livre, né? Que seria a falta de um elétron. Então, quando um átomo vem, ocorre a ligação química, porque aquilo é uma ligação covalente, transformando aquilo não em um radical, mas aí sim em um composto. É isso aí, Chico. Muito bem, gostei de ver. Você está entendendo tudo. Então, nós vamos agora apresentar para vocês os radicais monovalentes. Então, pessoal, os radicais monovalentes são aqueles que vão ter apenas uma valência livre. Como o próprio nome já está dizendo, mono quer dizer um. Então, estes que nós vamos apresentar para vocês são os principais radicais monovalentes. Existem outros, mas para efeito de nossos estudos, esses são os mais importantes. Então, veja lá. Olha aqui, nós temos então o primeiro radical que eu estou mostrando para vocês, é o H3C, valência livre, ou ele também pode ser escrito CH3, valência livre, certo? Olha aqui a valência. E o nome dele é metil. Então, met, porque tem apenas um átomo de carbono, il, porque é a terminação de radical. Veja de baixo aqui, ó, CH3 e CH2, valência livre. Então, esse é o etil. Met, et, porque são dois átomos de carbono, il, porque é a terminação do radical. Então, agora veja só, pessoal, nós temos aqui N-propil e isopropil. Vejam só que a terminação deles, il, que é a terminação de radical. E o início, prop, porque veja, met, et, prop. E aqui também, pessoal, ó, met, et, prop. Mas veja que a posição da valência livre é que vai diferenciar um radical do outro. Então, veja só, esse daqui, ó, met, et, prop, é o N-propil. Então, veja, a cadeia é N porque a cadeia é normal, onde só temos carbonos primários, secundários e primário, tá? Então, por isso, o Nzinho aqui na frente. Agora, veja o isopropil, pessoal. Iso, nós costumamos ensinar os alunos para eles gravarem assim, ó. Iso porque tem as duas pontas iguais, ó. CH3 e CH3. E veja que a valência livre, nesse caso, está no carbono do meio. Então, essa é a diferença de um para o outro. Agora, vamos ver os butil. Veja quantos butil nós temos. Nós temos o N-butil, nós vamos ter também o sec-butil, o isobutil e o terc-butil ou tércio-butil, como você preferir,
Qualquer um dos 3 termos aqui estão corretos. Então, veja que os butil, nós vamos ter 4 átomos de carbono, porque but é 4, você se lembra bem. Met, et, prop, but. Então, N, porque a cadeia é normal, só tem carbonos primários, secundários, secundários e esse aqui é primário, tá? Agora, veja sec-butil. Veja que a valência está no carbono secundário. Poderia estar também, né, pessoal, nesse outro carbono aqui. Logicamente que daí teríamos que aumentar o número de hidrogênios lá e diminuir aqui para podermos colocar a valência. Então, esse é o sec-butil. O isobutil, então, ele é semelhante ao isopropil que nós temos aqui, né? CH3, CH, CH3, só que lá nós temos, né, o CH2, porque é but, são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Então, este é o isobutil. E aqui nós temos o tércio-butil, ou terc-butil, ou T-butil. Você vai encontrar esses 3 termos, eles estão corretos. Então, o terc-butil nós gravamos assim, ó, as 3 extremidades iguais. E porque a valência está no carbono terciário. Você se lembra que é carbono terciário? É aquele carbono que das suas 4 ligações, 3 são com carbonos. Por isso, ele é o terc-butil. Aí nós temos aqui o próximo radical, que é o vinil, que deu origem ao disco de vinil que você conhece, aquele discão grande, preto, né? Então, o vinil é um dos radicais que nós vamos apresentar para você, que tem dupla ligação. Então, CH2, dupla, CH, valência livre. E aqui nós temos, então, o fenil, que é um anel benzênico com uma valência livre justamente num carbono que pertence ao anel. Então, pessoal, essa parte aqui é uma parte assim um pouco espinhosa e que você vai ter que fazer uma listinha dos radicais ou decorar suas posições, porque nós vamos utilizar muito esses radicais a partir de agora. Então, nós vamos agora fazer um exercício. O que você acha, Chico? Vamos fazer um exercício agora? Vamos embora! Joia, olha lá. Um composto orgânico X foi obtido pela substituição dos hidrogênios do metano pelos radicais isobutil, isopropil, vinil e fenil. Escreva a fórmula estrutural e molecular do composto X. Então, veja só o que o exercício pediu. Ele disse assim, que é para pegarmos os 4 radicais. Isobutil, que eu já coloquei aqui para vocês aí de casa, o isopropil que está aqui, e mais o vinil e ainda o fenil. E é para nós pegarmos, pessoal, o metano, que é o gás metano, né? Tem 4 hidrogênios. Então, o exercício pediu para substituirmos esses 4 hidrogênios pelos 4 radicais. Então, nós vamos ter que encaixar esses radicais, pessoal, através da valência livre. Então, vai ser valência livre com valência livre. Então, Chico, vamos lá, quero ver se você é esperto. É isso aí, eu sou esperto e sou mágico. Eu vou deixar prontinho para você, Tânia, olha só. Então, veja só, pegamos o metano, tiramos todos os seus hidrogênios e no lugar dos hidrogênios colocamos os radicais que foram pedidos no exercício. Aqui nós temos o isopropil, encaixadinho aqui nessa primeira valência. Aqui desse lado nós temos o vinil, CH2, dupla CH, e a valência encaixadinha ali. Aqui embaixo nós temos o fenil, que nós abrimos a cadeia carbônica para que você possa entender melhor, né? Como é a estrutura do fenil. E aqui do lado nós temos então o isobutil, também encaixado na 4ª valência. Então era o metano com 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Agora tem um radical, 2, aqui ó, o terceiro e aqui o 4º radical, tá? Então o que o exercício pedia? Para você fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular nos indica quantos carbonos e quantos hidrogênios nós temos. Então, vamos contar juntos. Veja lá, ó. Os carbonos primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, carbonos são 16. Agora, vamos ver os hidrogênios. 3 mais 3, 6, com mais um aqui, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Olha lá, 20, 21, 22, 23, 24. Então, a fórmula molecular é C16H24. Fácil, né, pessoal? Fácil, né, Chico? O que você achou? Bem legal isso aí, hein, Tânia? Mas olha só, a gente tem que guardar bem todos esses radicais aí, né? Chico, o segredo é esse, é ter sempre a relação de radicais do ladinho para poder saber onde encaixar e como encaixar esses radicais e de quem nós estamos falando, se é do metil, do terquibutil. Então, você falou certo, precisa ter os radicais aí juntinho. Mas já que agora nós já apresentamos os radicais, agora fica fácil falar do nosso próximo tema, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Os hidrocarbonetos ramificados são aqueles que vão ter, como o próprio nome já diz, ramificação. E essa ramificação é justamente o radical. Então veja só como é que a gente vai dar nome para os hidrocarbonetos que têm radicais. Veja lá. Então, para os alcanos, que é o primeiro hidrocarboneto que a gente vai estudar. Regra número 1, determinar a cadeia principal e o seu nome. Tânia? Diga. Como é que a gente determina a cadeia? Como é que a gente sabe qual que é a cadeia principal? Boa pergunta, Chico. A cadeia principal é a maior sequência possível de átomos de carbono. Então, quanto mais átomos de carbono estiverem um na sequência do outro, nós teremos então a possibilidade de ter a cadeia principal. Mas veja bem, tem que ser a maior sequência. E às vezes você vai encontrar sequências que vão dar 7 carbonos, 5, mas você sempre vai optar pela maior sequência, no caso 7. Então vamos para a segunda regra. Reconhecer os radicais e dar nome a eles. Uma vez que você já tenha encontrado a cadeia principal, aí fica fácil. Você vai simplesmente circular quem ficou fora da cadeia, serão os nossos radicais, metil, etil, N-butil, terquibutil e assim por diante. Veja a próxima regra. A regra número 3 é a seguinte: numerar a cadeia principal para obter os menores números para indicar as posições dos radicais. Então, você vai numerar a cadeia principal ou por uma extremidade ou por outra. Você vai optar sempre pela extremidade onde você vai ter o maior número de radicais possível, certo? Então veja lá. 1. As posições numéricas dos radicais. 2. Os nomes respectivos desses radicais. E item 3, a nomenclatura da cadeia principal. Tânia? Diga. O que é isso, 1, 2, 3? Então, olha só, quando você vai dar o nome, você tem que atentar para esses 3 itens. Primeiro, as posições numéricas dos radicais. Então, você vai ter que, quando você numera a cadeia principal, você vai verificar que o radical vai estar preso a um determinado carbono. Então, aquele carbono, por exemplo, que recebeu o número 2, é o número que você vai dar para o radical. Então, o radical está preso ao carbono 2. Entendeu, Chico? Aham, e o resto? Então, agora olha só, o item 2 diz lá, os nomes respectivos desses radicais. Então, você vai ter que ver se é o metil, se é o N-propil, né? Aqueles todos os nomes que nós já vimos. E o terceiro item, aí vai ser então a nomenclatura da cadeia principal, que nós já vimos, que tem lá a raiz, o meio e a terminação. Então, a raiz é a quantidade de carbonos, o meio é o tipo de ligação e a terminação, nesse caso, o que seria de hidrocarbonetos. Isso tudo num conjunto todo é o que, Chico? Tudo isso é o nome completo desse composto, é isso, né? Exatamente. Então, juntando tudo isso, nós vamos dar nome aos hidrocarbonetos ramificados. Agora, tem alguns detalhes aí que o aluno precisa gravar. Veja só, quando são iguais o quê? Os radicais. Então, os nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam a quantidade. Isso quer dizer o quê? Que se numa cadeia tivermos uns 3 radicais metil ou 4, aí o nome do metil ele vai ter que ser precedido desses prefixos. Di, se forem 2, tri, se forem 3, tetra, se forem 4 e etc. assim por diante, tá? Se tiver numa mesma cadeia, o mesmo radical aparecer 2, 3 vezes ou 4, né? Agora, quando forem diferentes,
Aí nós vamos ir pela ordem de complexidade dos radicais. Então a numeração, ela tem que obedecer à ordem de complexidade. Então o metil, que é o pequenininho, sempre vai receber a numeração 1, né? Vai ser o primeiro a ser numerado. O etil, que é o segundo, e assim vai por ordem de complexidade, certo? Agora, existe também uma outra regra usada no Brasil, que quando os radicais são diferentes, você pode utilizar a ordem alfabética, certo? Pela ordem alfabética, você também pode dar nome à sua cadeia. Por exemplo, o etil, no caso, vem antes do metil, né? Porque o E vem, na ordem alfabética vem antes do M. Então, você pode organizar pelos radicais o menorzinho até o mais complexo, ou você pode organizar os radicais por ordem alfabética, certo? Olha, Tânia, eu acho que eu só vou entender isso, na verdade, exercitando um pouco, sabe? Isso, então, calminha aí, Chico. Então, vamos para um breve intervalo, dar uma pausa aí para os nossos alunos e a gente volta depois resolvendo um exercício para o nosso aluno aí, ok? Então, até já, a gente já volta. Voltando então do nosso intervalo, nós vamos resolver um exercício para que você de casa entenda melhor como dar nome aos hidrocarbonetos. E veja só que exercício nós colocamos para você. Olha lá. Dê o nome oficial, em ordem alfabética, do hidrocarboneto com a seguinte fórmula estrutural. Veja o tamanho da cadeia. Mas não se assuste não, nós vamos por etapas e você vai entendendo então como dar nome aos hidrocarbonetos ramificados, certo? Então vamos lá para o quadro que eu desenhei a cadeia aqui para que a gente possa seguir juntos então. Primeira regra, lembra-se, achar a cadeia principal. Então vamos lá encontrar a maior sequência possível de átomos de carbono. Existem várias possibilidades, mas a que vale é aquela onde nós vamos ter o maior número possível de carbonos. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. Esta aqui poderia ser a cadeia principal. Então, vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma cadeia grande, uma boa sequência. Mas vamos ver se não há uma outra cadeia com uma sequência maior ainda. Vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual, não é? Vamos ver se tem outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é menorzinha, então não adianta. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, essa sequência aqui já é maior porque tem 9 átomos. Mas ainda assim temos que verificar se não existe outra possibilidade ainda. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxa, eu acho que encontramos a cadeia principal. Então, a cadeia principal desse composto é aquela que vai ter quantos átomos mesmo, Chico? 10. Então, olha só, Chico, nós vamos delimitar então essa cadeia para que não haja confusões. Então, olha lá, pegamos aqui embaixo, né, bem retinho. Talvez não saia bem retinho porque nós estamos aqui no quadro, né? Então, olha só. Estou fazendo então aqui a separação. Então, esta é a minha cadeia principal. Tudo aquilo que ficou fora da cadeia seria então todos os radicais. Então, aqui eu tenho o radical terc-butil, aqui eu tenho o radical isopropil, aqui eu tenho o radical sec-butil e aqui embaixo eu tenho os radicais etil e aqui também o radical etil, certo, pessoal? Bom, feito isso, achamos a cadeia principal, delimitamos os radicais, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos numerar a cadeia. E a numeração, então, vai começar a partir do radical, já que é por ordem alfabética, nós vamos começar pelo radical but, porque se esse daqui é o terc-butil e aquele ali é o etil,
Então, but, a gente tira o terc e utiliza apenas o B. Então, como o B vem antes do E, a numeração começa por essa extremidade aqui, ó. Então, fica lá carbono 1, este é o carbono 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e esse é o carbono 10. Aí, pessoal, fica fácil para a gente poder dar um nome. Numerada a cadeia e sabendo quais são os radicais, a ordem vai ficar da seguinte maneira. Começamos então pelo but. Onde que nós temos but? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, nós temos aqui o terc-butil e temos aqui também o sec-butil. Então, nós vamos iniciar pelo sec-butil. Vamos colocar lá. Que ele é o, né, entre os dois, ele é o mais simples. Então, começamos lá. 6, porque o sec-butil está preso ao carbono 6, então vai ficar 6, sec-butil. Muito bem. Qual é o próximo agora? O próximo é o outro butil, que seria esse que está preso ao carbono 4. Então, seria o 4, vou escrever aqui embaixo, ó. 4, terc-butil. Então, vamos escrever lá, ó. Terc-butil. Tudo com B. Agora vem quem? Bom, agora nós vamos fazer os dois etil, né? Porque vem o E antes do P. Então, agora nós vamos usar o seguinte, ó. No carbono 5 e no carbono 7, nós temos os dois etil. Então, nós vamos fazer a seguinte notação, ó. 5 no carbono 5 e no carbono 7, por isso que ficou 5,7 porque são duas vezes o etil. Então, ficou lá, ó, pessoal, 5,7 de etil. Beleza? Agora só falta qual? Só falta esse radical, que é o isopropil, que está preso ao carbono de número 4. Então, vamos colocar lá. E ainda no carbono 4, nós temos o isopropil. Então, você descarta, na hora de montar a ordem alfabética, você descarta sec, terc, e você utiliza o B, né? Aqui o E, e depois, então, o P. Dados os nomes e a localização de todos os radicais, aí nós vamos dar o nome da cadeia principal. Então, a cadeia principal, a raiz, dec, são 10 carbonos, então vai ser dec. Aí, o que mais? Como só tem simples ligação entre os carbonos, o meio vai ser an. E a terminação, o. Então, o nome desse composto vai ser 5 sec-butil, 4 terc-butil, 5,7 de etil, 4 isopropil, decano. Parece difícil, né, pessoal? Mas depois que você vai praticando, você vai ver que vai ficando muito simples. Porque você já vai treinando os radicais, você já vai sabendo achar a cadeia principal e com isso você não vai mais se perder. Então, tenha sempre a lista de radicais aí pertinho de você, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos ver os alcenos. A cadeia principal dos alcenos. Ah, essa é a única mudança que vai ter com relação aos alcanos, que nós acabamos de ver. É que a cadeia principal dos alcenos tem a dupla ligação. Então, obrigatoriamente, a dupla ligação tem que entrar na cadeia principal dos alcenos. Agora, veja lá. E também, logicamente, vai ser o maior número de carbonos, a maior sequência possível de átomos de carbono, desde que a dupla ligação esteja presente. Agora, veja os alcinos. Os alcinos é também basicamente a mesma coisa. Olha lá, a cadeia principal dos alcinos, ela vai ter a tripla ligação. Então, quando você for encontrar a cadeia principal do alcino, ela deve conter a tripla ligação, que é o que caracteriza um composto alcino. Joia! E, logicamente, a cadeia tem que ser o maior número de carbonos possível. Agora, veja lá o próximo, são os alcadienos. Então, os alcadienos, como o próprio nome já diz, a cadeia principal vai conter as duas duplas ligações. E também a cadeia terá que ser o maior número de carbonos, então a maior sequência de carbonos possível, ok? Agora, olha só. Hoje nós vamos falar para você da borracha natural,
o nome da borracha natural, que foi aquilo, Chico, que nós comentamos no início da aula, lembra sobre o látex? Uhum. Então, o látex é a borracha natural. E a borracha natural tem essa fórmula aqui, ó, pessoal. Metil 1,3 butadieno. Então, vai ser uma cadeia onde vai ter 4 átomos de carbono, 2 duplas ligações e um radical metil. Olha lá a fórmula, CH2 dupla C, CH dupla CH2. E temos então um radical metil grudadinho ali no carbono 2. Então, essa é a fórmula do látex. E o látex, para você saber como curiosidade, foi visto pela primeira vez pelos espanhóis no século XVI. Ele viu alguns índios da América Central praticando um esporte com uma bola diferente, uma bola esbranquiçada. E eles chamavam aquela bola, aquela pasta na qual elas confeccionaram, né, o seu objeto, eles chamavam aquilo que eles tinham retirado de uma árvore que chora. E hoje nós sabemos que essa árvore que chora é a, Chico? Seringueira. Isso, é a seringueira. Joia. Então, o látex, ele foi muito utilizado, principalmente como borracha. Até que Goodyear, é isso mesmo, Goodyear um dia tentando achar uma outra utilidade para a borracha natural, fazendo vários experimentos, sem querer, ele derrubou o látex junto com o enxofre numa chapa quente. Aí o que aconteceu? Podemos dizer assim que cozinhou a borracha, porque o látex até então, quando muito seco era quebradiço e quando muito quente era muito mole, então não dava para se utilizar. Então Goodyear ele fez a vulcanização do látex. Isso foi muito importante, porque a partir daí muitas coisas foram confeccionadas a partir do látex. Não era mais apenas usado como borracha para apagar o grafite, mas também foi utilizado para a fabricação de botas, de pneus e tantas outras coisas. Então o látex é um hidrocarboneto que nós chamamos de alcadieno. Entendeu, Chico? Entendi tudo. Beleza. Então agora nós vamos para o próximo, os ciclanos e aromáticos ramificados, que você sabe que nos hidrocarbonetos nós temos as cadeias cíclicas, que são as cadeias fechadas, e temos também os compostos aromáticos, que contêm o anel benzênico. Então veja lá, vamos mudar aqui, ó. Então olha lá, quando a gente vai dar nome para os ciclanos e para o anel benzênico, né, quando tem apenas um radical, não há necessidade de indicar a posição do radical. Imagine um ciclo e você tendo apenas um radical. Não há necessidade de numerar o ciclo, porque, logicamente, o radical vai estar preso no carbono 1. Agora, veja lá. Quando tiver mais de um radical, aí a numeração começa pelo carbono com maior quantidade de radicais possíveis. Então, nós temos aqui 2 exemplos para você gravar melhor. Um exemplo de um ciclano que tem apenas um radical. Então, quando há apenas um radical, não há necessidade de numerar a cadeia, porque, logicamente, o carbono 1 vai ser justamente onde está preso o radical. Então, o nome do composto vai ser o quê? Metil, que é o nome do radical, e o nome da cadeia principal, que nesse caso vai ser o ciclo, porque a cadeia é fechada, prop, porque temos 3 átomos de carbono, an, simples ligação, e o, terminação de hidrocarboneto. Então, vai ser metil, ciclopropano. Agora, temos aqui um outro exemplo para você também, de um composto aromático. Já esse composto aromático, ele apresenta 2 radicais, o radical metil e o radical etil. Se fosse por ordem alfabética, começaríamos a numerar pelo radical etil, porque E vem antes de M. Mas nós podemos numerar também por complexidade, do menos complexo para o mais complexo, que é o mais utilizado no Brasil. Então, vamos fazer lá, ó. Esse, então, seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o nome do composto ficaria 1-metil, 2-etil. E o nome da cadeia principal, benzeno. Muito bem. Bom, depois dessa aula de hoje, eu só posso chamar agora as nossas dicas de estudo.
minha dica de hoje é que você pegue aí um rascunho, coloque todos os radicais, faça um resumo para que você possa resolver então os exercícios do seu material didático. E a segunda dica de hoje é que você já comece a pesquisar sobre como o álcool é tirado do açúcar e como o Brasil usa o álcool como combustível. Então não esqueça de estudar os alcoóis porque eles serão assunto da nossa próxima aula. Então muito obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, Chico, então até a próxima aula. Até a próxima, Tânia. Tchau, tchau, pessoal. Na aula de hoje, conhecemos os principais radicais monovalentes. Os principais radicais monovalentes são aqueles que têm apenas uma valência livre. Exemplos: metil, etil, isobutil, terquibutil e outros mais. Estudamos a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então agora você sabe que precisa achar a cadeia principal, numerar a cadeia principal e selecionar os radicais, ou por ordem alfabética ou por ordem de complexidade. Organizando por ordem os radicais, aí você dá o nome da cadeia principal. Até a próxima aula!